Olá, meus irmãos, que estejamos todos em paz, sintonizando com a espiritualidade amiga. Que a nossa reflexão de hoje seja bem-vinda a todas e todos. Nossa leitura inicial será do livro Meditações Diárias, ditadas pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. E tem como título Na Hora da Crítica. Salientamos a necessidade de moderação e equilíbrio ante os momentos menos felizes dos outros. Entretanto, há ocasiões em que as baterias da crítica estão assestadas contra nós. Junto de amigos quanto de opositores, ouvimos objurgatórias e reprimendas, e não raro, tombamos mentalmente em revolta ou depressão. Azedume e abatimento, porém, nada efetuam de construtivo. Em qualquer dificuldade, irritação ou desânimo apenas obscurecem situações ou complicam problemas. Atingidos por acusações e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. Articulemos o intervalo preciso em nossas atividades, a fim de orar e refletir, vasculhando o imo da própria alma. Analisemos, sem a mínima compaixão por nós mesmos, todos os acontecimentos que nos ditam a orientação e a conduta, sopesando fatos e desígnios que motivaram as advertências em lide, com rigorosa sinceridade. Se o foro íntimo nos aponta falhas de nosso lado, tenhamos suficiente coragem a fim de repará-las, seja solicitando desculpas aos ofendidos ou diligenciando meios de sanar os prejuízos de que sejamos causadores. Entretanto, se nos identificamos atentos ao dever que a vida nos atribui, se intenção e comportamento nos deixam seguros quanto ao caminho exato que estamos trilhando em proveito geral e não em exclusivo proveito próprio, saibamos acomodar-nos à paz e à conformidade. E, embora a reclamação e tumulto que cerquem, prossigamos adiante, na execução do trabalho que nos compete, sem desespero e sem mágoa, convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos, vige a tranquilidade da consciência no cumprimento das nossas obrigações. Que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, sintonizar a espiritualidade amiga, abrir os nossos corações e os nossos pensamentos, para que possamos estar juntos, em harmonia, confraternizando esse momento de irmãos que refletem, que buscam o aprimoramento conforme a necessidade de cada um de nós. Que em nossas preces estejamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre e que Ele possa nos amparar como o irmão mais velho que ajuda os seus irmãos que aqui buscam se desenvolverem. Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esse encontro e que haja harmonia em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Obrigado, Senhor. Bem, meus irmãos, nessa noite ficamos responsáveis de falar do capítulo do livro Pão Nosso, o capítulo 78, que tem como título Segundo a Carne. Começamos falando o que Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, nos diz: Por que se viverdes segundo a carne, morrereis. Emmanuel nos revela que todos os espíritos encarnados vivem na dualidade entre o corpo e o espírito, entre a carne e o espírito. Ele nos convida para a reflexão, para o sofrimento daquele espírito encarnado que escolhe viver apenas
segundo as orientações do corpo físico, que apenas se alimenta da matéria, que não busca compreender o porquê realmente estamos encarnados. Não consegue entender que nós temos aqui algo que nós mesmos planejamos quando nós reencarnamos, onde nós buscamos, nesse planeta de provas e expiações, tudo aquilo que cada um de nós precisa para o seu desenvolvimento moral, para a busca do seu crescimento. Nos convida a promover as mudanças que cada um precisa. Nos mostra que somos passageiros da última hora. Emmanuel nos chama para a reflexão, para nos lembrar que já vivíamos antes dessa encarnação, que antes do berço existia um espírito e que viveremos depois do túmulo. Precisamos compreender isso, porque o nosso espírito, que o nosso Pai nos criou como imortais, esse espírito que nós somos, assim como a imagem do nosso Criador, somos imortais e que possamos aproveitar todas as oportunidades que temos para que venhamos a nos desenvolver, a nos melhorar. Temos nesse texto uma reflexão que nos é trazida para a atenção que temos que ter em conhecer que se apenas vivermos a carne, estaremos dormindo para o trabalho, dormindo para a lapidação que cada um de nós necessita, daquele buril que promove o aperfeiçoamento desse diamante que cada um de nós é, mas que ainda é bruto, que precisa ser trabalhado. Precisamos acordar, pois assim o planejamento que nós fizemos antes de nossa encarnação irá acontecer. Nosso corpo é a casa santa de nosso espírito. Precisamos cuidar. Precisamos ter atenção. Esse corpo nos foi emprestado para que pudéssemos viver e vivenciar a experiência, os aprendizados que foram estabelecidos para essa jornada em que nos encontramos. Precisamos cuidar dessa morada, mas sem esquecer que nós precisamos investir nesse espírito que vai continuar, que vai permanecer além dessa existência. Emmanuel elenca para nós o que acontece com aquele que escolhe viver somente na matéria, segundo a carne. O que Emmanuel nos traz nesse texto? A opção de viver na carne, onde nós não acatamos com humildade tudo aquilo que precisamos passar. Também não sabemos como lidar com a dor. Não sabemos ser resignados à dor. É preciso lembrar que a dor nos faz colocar em dia a contabilidade da vida. Nós, que somos espíritos endividados. Muitos optam, quando a dor bate em sua porta, pela vitimização, simplesmente passando a ser um coitadinho, para que possa ter a atenção dos outros. E começa a fazer comentários do tipo: porque minha vida é somente de inquietações, eu nasci para sofrer, e por aí vai, sem lembrar que essa dor é o que faz movê-lo, é o que faz buscar o crescimento. A dor é um momento de crescimento e de aprendizado. É um degrau evolutivo que todos nós precisamos entrar nesse processo de evolução.
Quem vive segundo o Espírito, Emmanuel nos diz, nesse texto, que bendita é a dor, que por ela vem em nome do Senhor. E eu não viverei sozinho, pois conto com a presença misericordiosa de Jesus, aquele que cuida de cada ovelha do rebanho. Nós não estamos sós. Nós estamos um ao lado do outro, um precisando do outro. José Carlos de Lucas, em um dos seus livros, comenta que quando uma ovelha se desgarra do rebanho, o pastor manda que o cão vá buscá-lo. E a interpretação que José Carlos de Lucas nos faz é que esse cão, esse cachorro que sai à busca dessa ovelha desgarrada que se afastou do rebanho, é a dor. A dor que faz com que ele volte, para que possam estar juntos, para que possam caminhar juntos, para que possam se desenvolver ao lado do pastor. E aí a gente se questiona, que aprendizado estamos tendo? Quais são as lições que nós estamos tendo e que nos transformam em experiências? Quais são as experiências que nós estamos tendo com essas lições que cada um de nós vive? São reflexões que precisamos fazer. No texto do livro Pão Nosso, Emmanuel também fala sobre o trabalho, onde vemos o mesmo como fonte de insatisfação, momentos onerosos, sofrimento, e muitos reclamam de tudo e de todos. Reclamam do chefe, reclamam da mesa, reclamam do colega de trabalho, reclamam da refeição, reclamam do vestiário. Qualquer coisa é motivo para que ele possa reclamar. Só que aí a gente acaba não percebendo a fonte que nós temos nesse ambiente profissional de relacionamento. Naquele local estão os irmãos que precisamos conviver, os irmãos que precisamos aprender. Naquele ambiente de trabalho, onde nós precisamos aprender e ensinar, precisamos viver e conviver. Nesse mesmo livro, Emmanuel nos fala sobre o amor para quem vive segundo a carne. Amor não é um sentimento universal. Não é um amor mundano, de prazeres passageiros. Mas precisamos ver o amor como sinônimo de desejo eventual, de desejo individual. E não se atermos somente às necessidades, aos prazeres que nós buscamos quando utilizamos a palavra amor. Isso é viver segundo a carne. Nós precisamos aprender a amar sem interesse, amar como irmão, amar para ajudar, amar para perdoar. Quando nós estamos vivendo segundo a carne, precisamos aprender também a perdoar, sem o orgulho, sem as nossas vaidades, valorizando apenas a esse momento em que me encontro, me esquecendo que somos espíritos imortais e que iremos continuar nessa nossa jornada. Não nos damos conta que fazemos mal ao outro e a nós, que não perdoando fazem com que os dois sofram. E temos que, com isso, reparar esse mal que fazemos ao próximo. Por isso, devemos sempre estar pensando, refletindo, aprendendo, que viver somente na carne vai apenas nos atrasar, vai apenas nos afastar do caminho que todos nós estamos seguindo. Em algum momento nós desviamos do caminho reto.
em algum momento nós caímos no buraco, fora desse caminho reto. Mas a partir do momento em que nós desviamos, temos ali os nossos irmãos que nos trazem, que nos buscam, que nos tiram do buraco, que nos estendem um ombro para que a caminhada ocorra, para que possamos seguir sempre juntos. Mas para isso é importante que nós venhamos a nos lembrar da importância de que não se deve somente viver a carne, mas viver o Espírito. Entender que somos espíritos imortais. Entender que nós continuaremos a existir depois do túmulo. E que muitos e muitos e muitos berços e túmulos existirão nas nossas vidas futuras. E que em cada momento desse passaremos por um momento de aprendizado, conforme a necessidade de cada um de nós. E que Jesus sempre estará para nos amparar. E que o nosso Pai sempre estará ao nosso lado, nos olhando, com seu olhar misericordioso. Mas onde é que nós precisamos mudar? Precisamos entender sempre que é muito mais fácil estarmos juntos dos nossos irmãos. É preciso entender, compreender, vivenciar o nosso próximo. Aquele que está de frente conosco, ao nosso lado, atrás, mas que está na caminhada. Hoje, em algum momento, nós fechamos os nossos olhos, bloqueamos os nossos sentimentos para os nossos irmãos. Só que aí nós precisaremos voltar para buscá-lo, se ele quiser. Porque lembremos que todos nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos decidir em que momento seguir. Por isso, da importância de nós estarmos em reflexões, estudando, convivendo, aprendendo, ensinando. Assim fica mais fácil. A carne, se nós continuarmos vivendo somente nela, teremos dificuldade. E Emmanuel nos mostra no finalzinho desse capítulo, quando ele nos diz o seguinte: ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E, se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão um sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Então, Emmanuel nos mostra o que nós não devemos fazer. Ele nos mostra, com essa leitura, que vivendo somente na carne e esquecendo do Espírito, a escuridão estará muito próxima da gente. As dificuldades serão maiores e nós teremos que viver em outro momento tudo novamente. Eu agradeço e iremos fazer nossa prece final. Obrigado, Senhor, por esse momento em que irmãos se encontram em harmonia, em paz. Que estejamos sempre atentos àquilo que nos é trazido pela nossa intuição para o caminho do bem. Que estejamos em paz, compreendendo as dificuldades que teremos, mas tão necessárias para a nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por esse momento e por esses irmãos que aqui estão.
Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem todos em paz. Eu agradeço a todos pela atenção. Boa noite.